Saúde, amada igreja, na graça e na paz do Senhor. Amém, igreja? Antes de tudo, qualquer palavra, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que nesse momento cada coração, cada mente seja cativa agora pelo Teu Espírito, principalmente a minha, Pai. Que diante do Teu trono, ó Pai, eu possa receber, Senhor, aquilo que eu vinha transmitir para a igreja, que todo conhecimento humano, sabedoria humana seja reduzida a nada. E a sabedoria espiritual que vem dos céus, essa desça sobre mim, para que em nome de Jesus, nessa noite possa ser uma noite de transformação. Seja uma noite que o Espírito Santo de Deus irá confirmar chamados, ministérios, e irá confirmar a sua palavra, pois nós cremos que o Senhor nos prometeu, diante da tua palavra, que Senhor, aquele que crê em teu nome, expurarão os enfermos, sim, expulsarão os demônios, vidas serão transformadas e restauradas através daqueles que te servem e daqueles que creem em ti. E eu profetizo agora uma atmosfera da adoração sobre esse lugar. E somente o Espírito do Senhor terá liberdade para operar em cada vida nessa noite. Em nome de Jesus, eu peço que você levante suas mãos para os céus. Levanta suas mãos para os céus. Senhor, unge essas mãos agora. Unge, Senhor, essas mãos agora com o óleo da unção, com o óleo que vem do teu altar. Que a presença agora do Espírito Santo, os anjos do Senhor estejam tocando em cada mão. Quem estiver com a mão levantada vai ser ungido agora. Agora pega a sua mão, coloque sobre a sua cabeça e diz assim comigo: Senhor Jesus, em teu nome, nós repreendemos todo mal, toda dor, toda enfermidade, desespero, angústia, solidão, tristeza, depressão, dores, toda enfermidade, toda malignidade, tudo que não vem do Senhor. Nós agora, em nome de Jesus, repreendemos e dizemos: sai das nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu vou usar uma frase aqui que o Paulinho falou no dia que ele foi ministrar a palavra. Não bota expectativa em mim, não, e nem procura erro em mim, não, que você vai achar. Mas bota expectativa naquele que me chamou, porque a palavra do Senhor de Deus diz que Ele testifica a palavra dele. Aleluia. Então pode uma mula subir aqui em cima agora e pregar para você. Se você crer, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser restaurado. Quem crê nisso aí? Nós cremos nesse Deus. Então isso nos justifica. Porque já pensou, se todos nós fossemos pagar pelo erro dos outros? Já pensou? Eu pego, você paga. Não. Se eu lancei a palavra, Deus testifica e Ele opera. Isso eu estou falando aqui só para complementar essa questão. Não bota expectativa em mim, não. O Espírito Santo já está operando aqui. Quando Deus me chamou, me chamou para esse ministério, que eu de antemão já vou dizer para os irmãos que eu sempre fugi. Eu não sou Jonas, mas eu sempre fugi do ministério que Deus me chamou. Sempre corri dele. Até que Deus permitiu eu passar pelo vale. Mas eu vou contar esse testemunho aqui, uma parte desse testemunho que algumas pessoas não sabem. Mas antes disso, eu quero entrar aqui na palavra com vocês e dizer para os irmãos assim que eu estou com meu coração assim avivado e tremendamente assim alegre. Eu estava em casa, de vez em quando eu mandava umas mensagens para o pastor ele não avisa ninguém, né, do culto, né? Aí ele mandou uma mensagem para mim lá, ó culto. Aí depois mandou de novo, aí eu mandei uma carinha assim, e agora, né, suando, né? Eu brinco demais com o pastor no WhatsApp. Mas só que a minha expectativa é grande, porque eu creio no Deus que me chamou. Se Deus chamou eu
Cara, eu vou dizer para vocês, me perdoa a expressão, não é só você que está pensando aí não, às vezes você pode estar pensando. Eu sempre pensei isso, Deus, o que o Senhor está vendo em mim para me chamar? Eu sempre pensei, sempre me questionei, e quando Deus me levou para o vale, aí que eu realmente mais questionei ainda, por que, Senhor, esse chamado? Por que pregar a palavra? E quando Deus me colocou no vale, quando eu descobri que eu estava com essa enfermidade, insuficiência renal, aí tudo desabou para mim e eu falei, realmente, Deus não me chamou, porque Deus não vai chamar um doente para pregar. Aí eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de 2 Reis. Olha só como Deus, 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Gente, olha só o que Deus faz. Eu fico surpreendido assim com a forma de Deus agir com a gente, porque Ele sempre usa uma forma, uma situação para falar com a gente. É tremendo o que Ele faz. E eu questionava, Senhor, como é que uma pessoa doente pode pregar? 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. E eu questionei para o Senhor, como é que uma pessoa doente pode pregar o Evangelho? E aí o Senhor mandou eu abrir a Bíblia, eu abri e caiu aqui. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Irmãos, o que está dizendo aqui no início aqui? Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. De que morreu Eliseu? De enfermidade. Só que aí eu falei assim, Senhor, Eliseu morreu de enfermidade, o que o Senhor está querendo me dizer com isso? Aí o Senhor pegou e falou assim, vai lá para o versículo 21. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Gente, vamos imaginar aqui comigo. Eliseu era um homem, um profeta do Senhor, não era verdade? Tinha unção na vida dele, até nos ossos de Eliseu tinha unção. Ele morreu de quê, gente? Morreu de enfermidade. Isso significa o quê? Que todo mundo tem que morrer de enfermidade? Não. Significa que a vontade de Deus tem que ser feita na vida de cada um de nós. Amém. E a minha história, a sua história, a história de cada um de nós, é Ele que escreveu. Não questione. Não questione. E quando o Senhor falou isso comigo, eu parei. Acabou. Nunca mais questionei isso. Nunca mais coloquei a doença, a insuficiência renal, como motivo para eu não pregar o Evangelho. E quando o pastor confirmou, dessa vez me chamando para pregar, já fazia muito tempo que eu não pregava aqui na igreja, alguns dias, né, pastor? Alguns dias eu não pregava aqui na igreja, e o Senhor novamente confirmou comigo. E eu quero dizer para os irmãos, por que eu falei que eu sou um Jonas? Porque eu conversei muito com o pastor sabe dessa história. Quando me candidatei a vereador, eu fui contra a minha vontade e contra a vontade de Deus, porque não existe nada que Deus determine na sua vida que não aconteça. Se Deus mandar você ir, vai, porque vai dar certo. Deus não mandou, não se aventure. E quando eu estava orando lá no monte, pedindo ao Senhor, olha só como é que Deus é o Deus do sobrenatural. Eu subi no monte, faltava uma semana para acabar a campanha política, e eu cheguei lá, ajoelhei, isso várias vezes eu fiz,
E quando eu cheguei lá, me ajoelhei para orar, o Senhor falou assim para mim, assim, ó, esse não é o teu chamado. Levanta e vai naquele homem, que eu nem tinha visto o homem direito. Levanta e vai naquele homem. Eu levantei, fui lá, tinha um homem debaixo de uma árvore lá, encostado assim, com a Bíblia debaixo do braço. Eu olhei para a cara do homem, só que esse homem estava com a feição assim de semblante de que estava uma pessoa com muita raiva. E ele estava olhando assim, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar nesse homem? Aí eu encostei perto dele e falei assim, ó, boa tarde, estava um sol quente. Queria te pedir uma coisa aqui para o senhor, morrendo de medo do homem contar com a cara feia. O senhor poderia ler um versículo para mim? O homem virou para mim e falou assim, se eu soubesse ler, eu lia para você, mas eu não sei ler. Eu falei, ô Senhor, o que é isso que você está fazendo comigo? Deus faz cada coisa com a gente. Por que ele mandou eu pedir para aquele homem ler um versículo para mim? O cara não sabe nem ler. Eu falei assim, então você me empresta a sua Bíblia aqui? Vou abrir a Bíblia lá, rapaz. Quando eu abri uma mensagem, li a mensagem, ele falou assim, meu filho, começou a abrir o coração dele. Eu não tenho nem prazer mais para viver. Eu estou aqui, minha esposa me abandonou, me botou para fora de casa. Isso ele falando com raiva. Aí o Senhor falou no meu coração, estou confirmando o meu chamado para você. Você foi chamado para ganhar almas. Você foi chamado para ganhar vidas. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em acreditar no sobrenatural. Eu fui chamado, foi difícil para mim entender, mas eu vou contar um testemunho para vocês aqui que eu nunca contei em igreja nenhuma. Quando criança eu tive os primeiros contatos espirituais sem saber o que era. Meu pai e a minha irmã, que era mais velha, achavam que eu tinha um problema. Mas eu não conseguia dormir de noite porque eu ouvia lá em casa, eu não sei se vocês lembram, que as pessoas mais antigas vão lembrar que existe aquelas bicicletas antigas que tinha uma mola, né, no banco. Aquela antiga mesmo, né? Do tempo do pastor. Tinha umas molas assim, e eu ouvia aquelas molas, o banco fazendo assim, ó, a noite toda, e eu corria, batia no quarto da minha irmã e queria entrar lá, e ela não entendia, ela ficava com raiva e brigava comigo, mandava eu deitar. Toda noite minha era perturbada, porque eu ouvia coisas, mas eu não entendia. Quando eu cresci, cheguei à minha adolescência, 14 anos, tive minhas primeiras experiências espirituais com Deus, fui batizado no Espírito Santo. Irmãos, isso que eu estou falando para vocês aqui, eu quero que me dê, esse tempo dê para me falar sobre o assunto ainda, que eu estou te dando só a introdução para vocês entenderem onde eu quero chegar. E quando eu fui batizado no Espírito Santo com 14 anos, eu saí da igreja tradicional e fui para a igreja Sara Nossa Terra. Isso em 98, e fui batizado. Fui batizado no Espírito Santo, lá já falava em línguas. Era uma igreja avivada. Eu comecei a entender as coisas espirituais, mais ou menos, mas comecei a entender. Tinha um amigo meu de infância, muitos anos amigo meu, e eu sempre ia na casa dele, gostava muito de ir para lá, conversava com os pais dele, o pai dele músico, todo mundo músico, foi eles que me introduziram na música, na adoração, e eu ficava lá, gostava de deitar e dormir no sofá da casa deles. Aí certo dia eu peguei e falei para eles assim, quem é que estava ali à noite no quintal? Eles falaram assim para mim assim, não tinha ninguém. Eu não, porque eu ouvi uma voz de um senhor ali no quintal. E falei mais ou menos como é que era a voz do Senhor. Eles olharam para mim e ficaram tudo arrepiados. Irmãos, eu não sabia, anos que eu morava ali naquele setor, tinha aquele amigo,
e não sabia que o avô dele tinha se suicidado ali no quintal. Mas sabe qual foi a primeira reação deles aqui? Eles olharam para mim e ficaram arrupiados, né? Que eles nunca contou para ninguém, pastor. Ninguém sabia. As pessoas, isso aí aconteceu, ficou em sigilo. Eles olharam para mim e falaram assim: Ué, joga na Mega Sena amanhã para mim. Olha só, pastor, querendo usar a minha fé para jogar na Mega Sena. Eles pensaram assim: não, se ele adivinhou não, eu não adivinhei, né? Mas no pensamento dele, se ele adivinhou que o nosso avô se suicidou aqui no quintal, então ele pode jogar na Mega Sena e ganhar para mim. Olha só, interessante, né? Mas é assim, o ser humano é assim, né? Mas só que naquela época eu ainda não tinha entendimento espiritual e eu não sabia sobre quebra de maldições, eu não sabia ainda orar, interceder, clamar, eu não sabia o que eu tinha, eu sabia que eu tinha um dom, mas eu não sabia o que tinha a ser feito. E por isso eu quero entrar agora nessa palavra aqui para falar com vocês sobre vivendo o sobrenatural de Deus. Existe dois planos. Mais para frente eu quero contar dos testemunhos, teve mais coisa. Inclusive eu vou falar uma coisa que se vocês não quiserem acreditar, não acreditem, irmãos. Isso aqui eu estou falando, eu nunca contei. O que aconteceu agora no início do ano, né? Pandemia, não foi? No ano de 2020. Eu tenho aqui um print que eu mandei pro meu primo lá que é pastor de São Paulo. Porque eu tinha um grupo de família, com a minha família, e Deus me mostrou em sonho o que ia acontecer. Deus me mostrou em sonho, eu estava num lugar e chegava 2 ônibus cheios de soldados do exército com grandes armas, fuzil, apontando, e na frente do ônibus estava escrito Pandemic. O que é Pandemic em português? Pandemia. Quando eu falei para o meu primo, eu falei: primo, eu sonhei o 11 de setembro, eu sonhei, eu tinha 13 anos de idade, eu sonhei o 11 de setembro certinho, eu vi os aviões passando, acertando as torres gêmeas. Isso eu estou falando para vocês, se vocês quiserem acreditar, acreditem. Aleluia. Quem tem um chamado, irmãos, vive uma vida muito difícil. Porque desde a minha infância, desde o ventre da minha mãe, eu sofro perseguição. Não era nem para mim estar aqui, desde o ventre da minha mãe. Minha mãe teve eclampsia quando eu estava para me ter. E o médico falou: esse menino já morreu, pode chamar o padre para rezar. A minha mãe saiu lá na cidade do Gama e saiu na porta do hospital, tinha uma igreja Deus é Amor, e ela foi lá, bateu, tinha uma senhora orando um ciclo de oração, e ela foi lá, orou, e Deus me ressuscitou no hospital, isso como bebê, não tinha nem nascido. A minha infância toda foi doente, perseguição, eu não podia ir para a igreja pequeno, que acontecia alguma coisa, quando eu não dormi o culto inteiro, ou alguém acontecia alguma perseguição, até bebê entrava para correr atrás de mim dentro da igreja, para me sair de dentro da igreja. Eu pequeno levava cascudo dos irmãos na igreja. Tudo acontecia dentro da igreja para mim não ficar dentro da igreja. Porque quando Deus tem um propósito na vida da gente, o diabo ele também trabalha. E ele sabe, eu não sei como ele sabe, mas ele sabe desde o nosso nascimento que Deus tem um plano para a nossa vida. E ele tem um chamado sobrenatural na minha vida de intercessão. Graças a Deus, a minha esposa também, pela graça do Senhor, também tem esse chamado. Foi coisa de Deus que aconteceu. A minha esposa também é uma grande intercessora. E aí vocês podem perguntar assim: para que Deus te mostra essas coisas que vão acontecer? Ele mostra para que eu interceda. Mas infelizmente toda vez que eu falo sobre isso, as pessoas duvidam, mas isso aí é a realidade, eu tenho que aceitar isso. Eu sei que muita gente vai sair falando assim: não, esse irmão está doido. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Irmãos, então como eu estava falando, existem 2 planos na nossa vida. Existe o plano natural
esse que nós conhecemos, e existe o plano espiritual. E agora, aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, a gente vai entender por que as pessoas muitas vezes vêm para a igreja e não entendem o que está acontecendo. Muitas vezes o mover do Espírito Santo está descendo sobre o lugar, Deus está curando, operando milagres. Eu fui pregar numa igreja aqui no bairro, esqueci o nome daquele bairro ali, fica no Brasil Norte ali. Esqueci o nome do bairro. Eu fui pregar lá na igreja, foi a segunda vez que eu fui pregar. E aí no final do culto, Deus me usou, eu não, olha, irmãos, eu não tenho nada contra quem revela, mas eu acredito assim, eu só falo alguma coisa se Deus realmente colocar no meu coração. Eu não me empolgo, eu começo a inventar coisa não. E aí uma irmã veio, Deus revelou a vida dela para mim. Foi assim, papum, o que eu tinha que falar, eu falei. A mulher começou a chorar e começou a vir um monte de gente assim, na fila, né? E eu olhei assim, eu falei, rapaz, aí comigo não, ó. Profetada comigo não. Aí o povo entrou na fila aqui, aí os irmãos vinham, eu só orava assim, amém, amém. Aí os irmãos saíram com raiva assim, ó. Ué, Deus não me deu, eu vou falar o quê? Eu vou inventar coisa? A gente vai subir no púlpito, vai mentir? Que mente é filho do diabo, eu quero ser filho de Deus, amém? Vamos ver o que está escrito aí em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Calma aí. Não, acho que eu troquei aqui. Aqui. Primeira Coríntios 2,14. E diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Amém, irmãos? Quem entendeu essa palavra aí? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E eu buscando lá em casa entender essa questão, por que o Senhor tinha me dado esse tema, e o Senhor me levou para Gênesis. Olha só o tanto que Deus é maravilhoso. Eu vou levar os irmãos um pouquinho rapidamente para Gênesis para poder entender isso. Quando Deus formou a terra, Ele disse: haja luz, haja separação entre águas e águas. Quando Ele foi falar para criar os seres marinhos, Ele falou: as águas produzam os seres marinhos. E quando Ele foi falar para os animais, Ele falou assim: a terra produz seres viventes. Aí apareceu o cachorro, o gato, o leão, todos. Mas olha só, quando Ele foi falar do ser humano, abre em Gênesis 1:26. E disse Deus, gente, olha só, isso aqui que eu estou revelando para vocês foi o Espírito Santo de Deus, que pela graça dele me trouxe nessa tarde. Se você entender isso aqui, se você ainda não conseguiu entender as coisas espirituais, se você não consegue ter nenhuma experiência com Deus, se você nunca ouviu a voz de Deus, escute só essa mensagem, porque ela vai abrir os seus olhos espirituais. Olha só o que o Senhor disse aqui, ó. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só até aqui. Quando ele diz façamos, ele está dizendo o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando foi para criar os seres marinhos, quem foi ele falou para fazer? Ele disse para a água produzir. Mas quando foi para nos fazer, ele nos fez a sua imagem, somos parte dele, somos parte do Senhor. E aí veio o questionamento: Senhor, então por que, se nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus,
Se nós temos parte com o espiritual, porque a maioria das pessoas não entende o espiritual. Agora a gente vai entender. Efésios 1:4. Efésios Irmãos, continuando aqui, continuando o mesmo tema, porque a gente precisa entender isso aqui direito. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha o que ele diz aqui em Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Gente, quando ele nos elegeu, antes da fundação, eu e você já existia. Eu e você já estava sendo forjado na presença de Deus. Quando Deus pega o barro, prepara o barro, por que ele usou o barro? Ele usou o barro, é isso que nos liga aqui. É por isso que eu e você quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer ter um diploma e não queremos sair desse mundo. Por quê? Porque nós somos ligados aqui, porque nós fomos feitos da terra. Um ser espiritual ligado à terra. Por isso que nós estamos aqui. No entanto, irmãos, que a gente for analisar, se eu pegar uma árvore e plantar no mar, ela vai nascer? Se eu pegar uma baleia e botar ela lá no deserto, ela vai viver? Se o homem não estiver em Deus, ele está morto. Se o homem não está em Deus, ele está morto. Por isso que ele não entende. Quando Eva caiu e Adão, o Senhor veio fazer a visitação. O que eles fizeram? Se esconderam. Por quê? Porque nos pecados nos separa da glória de Deus. São os nossos pecados que nos faz separação entre o homem e Deus. Mas aí eu perguntei: Senhor, eu estou entendendo a tragédia, já entendi a tragédia. A tragédia foi o homem cair, nós se afastamos do Senhor. Mas o que pode nos unir novamente? Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, diz a palavra do Senhor, que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Significa hoje que nós temos acesso ao Santo dos Santos. E eu uso a minha liberdade, eu e você usa a liberdade, para decidir de que lado nós estamos. Não adianta, irmãos, tem pessoas que às vezes passam lá em frente a hemodiálise, olha aquele povo todo lá tratando, vê aquele monte de sangue e eles ficam assim, coitadinhos. Às vezes passa lá na oncologia, vê aquele pessoal lá fazendo quimioterapia e fala assim, coitadinho. Quando o Senhor passa e vê tanta gente saudável e fala assim, coitadinhas. Porque esse plano material, essa carne que veio do pó, ela vai voltar para o pó. Eliseu morreu de enfermidade, gente. Uma pessoa foi jogada morta em cima dos seus ossos e ressuscitou. Será que ele não tinha um sol na vida dele para ser curado? Tinha. Mas precisamos entender que o melhor na vida do homem não é o natural, não é esse prazer que a gente tem momentâneo. A maior riqueza na vida do ser humano é o nosso plano espiritual. E os homens, a partir de hoje, principalmente a geração de hoje, tem dado valor às coisas terrenas, às coisas minúsculas. O Senhor estava falando comigo lá em casa. Deus usou até meu filho para falar comigo. Ele virou para mim e falou, pai, eu estava vendo uma palestra no celular. E pai, sai do celular, tá achando que dinheiro do celular vai te dar dinheiro? Até meu filho já entendeu. E quantas vezes nós passamos horas e horas na frente da televisão, horas e horas lendo coisas que não edificam,
Comentários. Tem gente que é viciada em comentário, né? Vai lá. Tem até um tratamento agora para pessoas viciadas em comentário, que eles vão lá só para ler o comentário dos outros e fazer um comentário também lá atrás. A internet é uma rede de mentira. Quantas pessoas hoje não estão perdendo a oportunidade de ter uma experiência com o espiritual? Porque não estão dando valor ao Espírito Santo de Deus. Eu questionei o Senhor, falei: Senhor, se esse chamado, tem esse chamado para mim mesmo, eu insisto em dizer, Senhor, que eu não me vejo em lugar nenhum. Confirma. Toda vez que eu falo assim, confirma, o Senhor vem e manda alguém. O rapaz chegou de mim e falou assim: Wesley, obrigado. Eu falei: o que foi, irmão? Obrigado, que você não sabe o tanto que eu fui impactado hoje no quanto você estava adorando. E eu, lá em casa, eu choro, entro na presença do Senhor e falo assim: Senhor, realmente é isso que eu quero. Se for para ser famoso, se for para subir num púlpito para ficar falando coisa demais, tem gente que usa até filosofia aí do mundo, kardecista, para poder pregar, para ver se fala alguma coisa bonita, para ver se as pessoas se acham bonito. Não, eu falei: Senhor, eu vou lá, você eu vou falar da minha vida. Eu não queria nem falar isso aqui que eu falei no início, porque eu sei que isso gera polêmica, porque nem todos acreditam no sobrenatural. Eu estava com a minha esposa, e aí ela falou: vamos, mas você tem que me deixar lá no ânima. Eu falei assim: não, espera um pouquinho. Ela não sabia, Deus estava falando no meu coração para a gente não ir. Irmãos, eu contei a hora exata. Na hora que era para a gente sair e passar lá na Avenida Brasil, aconteceu um acidente no lugar certinho onde ia dar a hora exata que eu ia passar. A hora exata que eu ia passar lá com a minha esposa e os meus 2 filhos, que ainda a Estela não tinha nascido. Aconteceu um acidente lá. É porque o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo está falando agora aqui no coração de você. Às vezes tem pessoas aí que estão pensando assim: não, o irmão está falando isso, nossa, se eu fosse pregar eu ia falar isso. Sabe o que está acontecendo? É o Espírito Santo ministrando no teu coração. Se eu estivesse lá no lugar do irmão, mas eu ia falar isso e aquilo, aquilo outro. É o Espírito Santo falando no teu coração, trabalhando no teu coração, trabalhando na tua vida. E ele faz assim. Ele usa as coisas mínimas desse mundo para deixar os sábios loucos. Quanto eu paguei para Deus abrir meus ouvidos espirituais? Não paguei R$1. Quanto eu paguei para Deus abrir meus olhos espirituais, que eu vejo coisa que me deixa assustado? Nem R$1. Infelizmente, felizmente ele colocou em mim esse dom. Só para me completar aqui, irmãos, eu queria falar mais coisa. Queria destrinchar mais. Pastor, é até que hora? Até 8h30, né? Então já fui, estourou meu horário. Só para completar aqui, irmãos. Se você puder abrir 1 João, capítulo 5, versículo 14. Não, 1 João, versículo 5, 14. Irmãos, quando você for ler esse versículo aqui, por favor, esse não é um versículo qualquer. Eu vou te explicar por que esse não é um versículo qualquer. Porque eu e você saímos de casa, nós saímos de casa hoje com uma expectativa, ver a glória de Deus. Amém? Quem veio com aqui essa expectativa de ver a glória de Deus? Cadê o povo? Me assustou agora. Quem veio aqui com a expectativa de ver a glória de Deus se manifestar? Ai, eu assustei agora, irmãos. Vamos lá, 1 João, capítulo 5, versículo 14.
E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tem pessoas às vezes que chegam na igreja com um problema muito sério. Irmãos, eu fiz 21 dias de campanha no monte para Deus me curar dessa enfermidade. Dia seguido, assim, não foi uma vez no mês, não. Foi 21 dias seguidos no monte. No 21º dia, né, o último dia, Deus falou para mim assim, ó, cala e desce. É a vontade dele. Eu fiz 21 dias, irmãos. E aí eu ficava me gabando, né? Falando assim para os irmãos, não, eu fiz 21 dias. Deus fez a minha esposa sonhar. Ela nem tinha ouvido isso, ó. Deus fez a minha esposa sonhar. Minha esposa falou assim, Wesley, eu sonhei com uma senhorinha baixinha assim, vinha ali e me falava assim, ó, fala para ele parar de se gabar dos 21 dias e faz 30. Eu falei, não fala mais. É sério, irmãos, isso, não estou inventando, não. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Como tem aquele versículo que fala assim, quantas bênçãos, quantas são. Eu gostaria de dar mais testemunho aqui de coisas que aconteceu. Muitas coisas aconteceu. Inclusive na hora do louvor. Na área do louvor, o inimigo tentou me fazer parar. Em casa, eu sozinho, meu pai tinha um violão Janine desse tamanho assim, era grandão. E o violão ficava lá, no último quarto. Tinha uma coisa que todo mundo de casa saía e gostava de me deixar sozinho na noite, né? Cheguei lá no quarto, tava só o violão lá, o violão fez assim, ó. Calma aí, deixa eu aumentar o volume aqui. Meu amigo, eu saí correndo, que eu acho que eu passei na porta, acho que ela nem estava trancada. Eu passei na rua correndo lá e o pessoal ficou olhando assim, né? O que esse menino viu? Irmãos, quando eu comecei a fazer o tratamento de hemodiálise, eu fiz a cirurgia nesse braço aqui, a fístula. Na semana que eu comecei a fazer hemodiálise, eu sentia falta de ar, irmãos, que ficava assim, ó, eu deitava no chão e não tinha ar para respirar. Isso acontece muito com as pessoas que estão começando a hemodiálise. Por isso que muitas pessoas não dão conta não conseguem fazer hemodiálise. Tem pessoas com mês já moram. E eu estava lá deitado, irmãos, quando foi 3 horas da manhã, quando Deus me deu o sonho falando da pandemia. E isso foi em 2017. Foi 2017, fevereiro de 2017. Eu acordei de madrugada e meus ouvidos, quando ele abre espiritualmente, assim, como se ele se dilatasse assim. E aí Deus falou comigo, acordado, irmãos. Eu ouvi a voz de Deus, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, literalmente. Senti a presença de Deus, eu já tinha sentido já, várias vezes. Mas, ouvir a voz de Deus, quem já ouviu a voz de Deus aqui? Tem alguém que já ouviu a voz de Deus verdadeiramente aqui? Irmãos, eu ouvi a voz nítida de Deus e ele tocava o violão para mim. Violão, irmãos, que honra! Ele fazia nota porque eu tenho ouvido na música eu sou autodidata, então eu nunca fiz aula, então aprendi tudo, foi de ouvido, né? E eu ouvi a nota que ele fez para mim e o que ele falou, e eu peguei aquela nota e fiz uma música. Eu queria que você fechasse seus olhos e deixe o Senhor falar no teu coração aí.